Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui nessa tarde para trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Quero saudar todos os irmãos que congregam em São João dos Lázaro com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler no livro de Juízes, capítulo 3, que diz assim: a servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram, para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinham ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitou, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus. Tomaram das suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviam a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim durante 8 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E os libertou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã Risataim. Glória a Deus por essa palavra. Nós sabemos que a nação de Israel, ela se misturou com outros povos, como foi lido aqui. E os filhos de Israel deram seus filhos para casarem com as filhas de outros povos. E diz a Bíblia que eles se esqueceram do Senhor. Aleluia. Então a ira do Senhor se acendeu sobre Israel. Então eles ficaram durante 8 anos servindo o rei da Síria, a Mesopotâmia, durante 8 anos ali, servindo aquele rei, sendo oprimido pelo aquele rei. E eles reconhecendo que tinham afastado do Senhor, que tinham pecado, mas eles se arrependeram e começaram a clamar o nome do Senhor. E o Senhor ouviu o clamor daquele povo
E diz a Bíblia aqui que o Senhor levantou um libertador, chamado Otoniel. Otoniel já era um homem de idade. Ele tinha aproximadamente 80, 86 anos de idade. Mas nem por isso ele deixou de fazer a vontade de Deus. Irmãos, Deus tem levantado homens, mulheres, jovens, idosos. Nós somos os exércitos do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor, clamar ao Senhor. Agora sim, irmãos, Deus vai trazer um grande avivamento para o Brasil. É através do sofrimento, é através da dor, que sempre acontecerão os grandes avivamentos. E eu tenho certeza que nesta hora o Senhor tem levantado a igreja para orar, buscar a presença do Senhor. Como diz aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, é hora de a gente clamar e buscar a Deus. Nós temos que parar de olhar a diferença. Seja pobre, rico, status social. Nós somos, aleluia, pessoas cheias de defeitos, falhas. Nós somos pessoas pecadoras. Se não é misericórdia do Senhor em nossa vida, o Senhor já nos tinha nos consumido. Mas pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem nos guardado, nos protegido. Como Ele protegeu a nação dele, todas as vezes que levantava um rei contra a nação de Israel, Deus sempre levantava homens e mulheres de Deus ali para combater o inimigo de Israel. E o nosso grande inimigo hoje é esse vírus, o coronavírus, que tem assolado o povo tem ficado com medo, ansiedade, depressão. Mas tem alguém que é maior que a depressão, que a ansiedade, que o vírus. Jesus Cristo, Ele é o nosso libertador, é o nosso consolador. Aleluia, Ele é o médico dos médicos por excelência. E nessa tarde, eu quero orar com você. Senhor Deus, eu te peço nesta tarde, que o Senhor livra, Senhor, o teu povo, a nação do Brasil, a nação, abençoa os 4 cantos da terra, Senhor. Nos guarda, nos livra da peste, Senhor. Nos livra, Senhor, do mal, do homem sanguinário. Nos livra desse vírus, Senhor. Nos livra do espírito da morte. Repreende toda enfermidade, Senhor. Seja ela espiritual, física, Senhor. Deus, que o Senhor nos dá vitória nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.